uma das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que hei de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Preste atenção nisso aqui. A todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite e todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. E partiu-se, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda mais vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga tu a tua dívida, e tu e teu filho vive do resto. Senhor, eis aí, Pai, a tua palavra, a palavra que cura, a palavra que liberta. Da mesma maneira que tu falaste comigo, Senhor, na minha casa hoje, através dessa mensagem eu te peço que o Senhor venha manifestar, Senhor, a declarar aqui para os teus filhos nessa noite aquilo que tu queres passar dentro dessa mensagem. Pois eu me coloco mais uma vez nas tuas mãos como vaso, Senhor. Usa-me uma vez mais. São essas petições que eu te faço, crendo na minha vitória e na vitória dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Estamos diante de um texto muito conhecido na Bíblia, um texto muito ministrado. Porém, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Eu confesso que muitas das vezes a gente vai trazer a mensagem no ministério de uma forma e no outro Jesus vai falar de outra maneira. Só que quando eu estava meditando nesse texto, Jesus ele me apresentou algo no primeiro versículo e ele foi falando detalhadamente do 1 ao 7, tudo que ele queria. No primeiro versículo, essa mulher ela tinha somente 2 opções na vida dela. Ela tinha que deixar o credor levar os filhos, ou ela tinha que se posicionar para que isso não acontecesse. E eu já quero liberar algo para a igreja nessa noite. Eu já quero profetizar na igreja essa noite. Esse cenário que você está vivendo hoje, você se prostra nele como um covarde, ou você se levanta e se posiciona como um guerreiro. Porque quando você se levanta, ninguém te para. Ninguém te para. É Jesus falando para alguém nessa noite. É tempo de se levantar, é tempo de se posicionar. Para de se fazer de coitado diante do cenário de vergonha. Falei, Jesus, é pesado. É pesado sim. Mas é o angu que feijão que vai nos ensinar. Porque a gente está vivendo um período de crente Nutella. E Deus falou para mim, filha, quem trabalha não dá trabalho. E tem crente dentro da igreja dando trabalho. E Deus falou comigo acerca de crente trabalhoso. Tem 3 tipos de crente que dá trabalho dentro da igreja. O primeiro é o covarde, é aquele que assume a responsabilidade quando o pastor precisa, não continua, não contribui com aquilo que respondeu dizer que faria. Agora o segundo crente é o crente frouxo.
é aquele que tem medo de tudo. O diabo mal apareceu, ele já sai correndo. Não se posiciona para nada. E o terceiro é o crente prostrado. Ó vida, ó céu, ó azar. Será que vai? Será que não vai? Obrigada, meu filho. Falei, Senhor, essa mulher, ela estava vivendo um luto. E quando eu olho para esse texto, eu posso ver que na Bíblia Sagrada, todas as viúvas que tinham filho, ela olhava para o filho vendo esperança, perspectiva. Só que quando essa mulher, ela vai vivenciar isso, que o credor está na porta batendo, ela vai ficar desesperada, porque a esperança dela estava perto de morrer. Mas eu gosto desse texto, que ela não vai se acovardar, ela não vai ser covarde, pastor, ela vai se levantar, ela vai se posicionar. E eu gosto mais ainda, que ela não vai na casa do vizinho, ela não vai para a rede social, ela vai atrás de quem pode resolver o problema. Você consegue entender? É Deus dizendo para alguém nessa noite, para de abrir a boca para quem não tem que saber da tua vida. Faça silêncio na terra, mas faça barulho para o céu. Sabe qual é o nosso problema? Querer falar tudo para todos. Eu estou passando por isso. Eu estou passando pelo aquilo outro. Eu tenho uma informação para te dar. O teu problema pode virar notícia e pode apenas se agravar ao invés de se solucionar. E eu gosto desse texto, porque quando ela chega até o profeta Eliseu, ela vai chegar na posição de mulher do servo. Olha isso. Meu marido, o teu servo. Espera aí. Quem servia era o marido dela. Aí sabe o que Deus falou comigo? Luana, você precisa entender que as sementes que você planta hoje, muitas das vezes não é você que vai comer do fruto, mas a tua geração vai comer do fruto. Quem servia a Deus era o marido dela. Ele era temente ao Senhor. Ele plantava. E quando chegou o tempo da colheita, nosso irmão já tinha partido. Mas essa mulher vai lembrar que o marido dela servia a Deus. E ela vai se posicionar e vai chegar até o profeta Eliseu. Ah, meu marido era servo. Tu sabes que ele servia com excelência. E o melhor de tudo, além dele dar testemunho na região, ele dava testemunho dentro de casa de quem ele era. Quem é você dentro da tua casa? É muito fácil ser crente depois que entra da porta para dentro. E quando você sai dessa porta para fora, quem é você perante teus vizinhos? Quem é você perante a tua esposa, seu marido, seus filhos? Qual é o posicionamento? Será que dentro daquela casa você se posiciona como Abigail ou se manifesta como Nabal? Abigail tinha sabedoria. Nabal era o grosseiro. Mas tem muitas mulheres sendo Nabal dentro de casa. Assim como também tem muitos homens que cumprem o papel de Abigail. Eu acho interessante que quando ela vai falar com o profeta, que ela se apresenta como mulher do servo. E o profeta fala para ela: declara o que tu tens em casa. Eu gosto que ela já se posiciona ali. Tua serva não tem nada a não ser uma pequena botija de azeite. É Deus trazendo uma memória que o nada que ela tem é o tudo que ela precisava. E sabe o que é isso?
É você olhar para aquele problema que você tem dentro de casa, que é um filho atribulado, um filho respondão, viciado, um marido cachaceiro ou drogado. Você olha para aquele vaso e diz que ele não é nada. Mas meu Deus manda dizer que ele vai ser profeta ainda. É o vaso de dentro da casa que ela olha e diz que não é nada. Só que eu gosto desse texto. Coisa linda, Jesus. Ele vai falar para ela procurar os vizinhos e pedir vasos emprestados. É muitos vasos. Eu, como faço parte do Ministério Céus Abertos, se eu chegar aqui e pedir vaso aos meus irmãos emprestados, os irmãos que convivem comigo eu vou conseguir. Mas pedir muitos vasos aos vizinhos, isso é relacionamento. Isso é relacionamento, isso é testemunho. Qual é o seu testemunho perante a sua vizinhança? Quem você está sendo perante teus vizinhos? Porque nós somos uma carta lida, igreja. É muito triste quando você vê alguém sendo pontado, crente, por um ímpio, e falar: se é crente igual aquele dali, prefiro ficar no mundo. Isso dói. Você ouvir alguém apontar o seu irmão por causa de um erro que ele cometeu. Porque você pode observar, ninguém vai te apontar pelo aquilo que você faz no dia de hoje. Vão sempre te apontar pelo que você fez lá atrás, na época do Egito, na época que você estava no lamaçal do pecado. Aí aqui, no seu versículo 4, ela vai para casa. Ela vai seguir a ordem daquele homem de Deus que está representando o próprio Deus. Ela vai falar com os filhos: precisamos fazer isso. Vai na casa de fulano, ciclano, bertano e vamos embora. Vamos reunir esses vasos. Só que aquela mulher, por ter se calado dentro da casa dela, pastor, aquela mulher, por ter se posicionado dentro de casa, chorando, gemendo, sofrendo luto, ao invés de ficar murmurando, falando coisas que não devia para o vizinho, os vizinhos vão ter misericórdia, vão ajudar. Sabe por quê? Porque ela não ficou falando o que não devia. Ela não ficou murmurando, questionando o processo que ela estava passando. Ela ficou quietinha, mas foi necessário o Satanás levantar o credor para bater na porta. Foi necessária a luta chegar. Porque se está tudo bom, você está dentro de casa assistindo Netflix. Se está tudo bem, você está assistindo novela, vale a pena ver de novo. Vale a pena você voltar para a casa de Deus e agradecer por mais um dia de vida. Ah, profeta. E eu imagino quando ela entra para dentro daquele quarto. Aí é Deus falando: filha, para alguém nessa noite, cuidado com quem você está levando para dentro da tua casa. A sua casa é lugar de intimidade. Quando eu estou falando de intimidade, eu não estou falando só do quarto, não. Sabe por quê? Porque tem casa de crente que está igual a Arca de Noé, está enfiando qualquer bicho dentro. Tem gente que não merece passar do portão para dentro. É palavra dura? É. Mas tem gente que não está preparado para vivenciar o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Tem coisa que distancia da nossa vida, porque a gente quer enfiar qualquer pessoa dentro da casa. Essa mulher, ela segue em a ordem. Ela só vai colocar os filhos. Ela só pediu vasos emprestados. Ela não chamou ninguém para ajudar dentro da casa. Entenda, quando Deus falar, vai e peça. Não é para trazer para dentro quem Ele não mandou trazer. 1 Samuel 16 diz: ó, Samuel, até quando tu terás dor de saúde?
Sabe o que é isso? É Deus dizendo: quando eu rejeito do céu, não adianta o homem querer dar jeitinho na terra. E tem gente que acha que Deus vai receber a obra de qualquer maneira. Ah, mas eu estou fazendo. Para quem? Para ele ou para o homem? É para pouco glória. É reflexão. Porque Deus, quando Ele estava falando comigo dentro da minha sala, Ele falou: filha, a palavra é para crente. Como diz o nosso pastor Daniel, seja mel, seja fel, mas venha do céu. Pega quem quer, porque o banquete quem preparou foi Ele. Eu só vim como garçonete para servir o que está pronto. E eu gosto muito que quando ela está enchendo aqueles vasos, o azeite vai parar. Falei: Jesus, por que para? Porque depende do tamanho do seu armazenamento, filha. Depende do quanto você suporta armazenar. Tinha muitos vasos, mas se tivesse mais ainda teria azeite. Sabe por quê? Porque Deus é a própria fonte de azeite. Até quanto você suporta reservar na tua reserva? Às vezes a gente suporta reservar mais problema do que a presença. A gente nos enche mais de problema do que da presença de Deus. Porque quando chega naquela porta, ao invés de deixar o problema do lado de fora, você traz tudo para dentro e não consegue ser cheio de Deus, porque você já chegou cheio de problema. Ei, querido, quando chegar na porta da casa do dono, da solução, deixa o problema lá fora. Sabe por quê? Porque você vai se encher aqui dentro da presença. E quando você sair, você vai sair cheio de solução. E eu gosto que essa mulher, quando ela enche os vasos, ela já sabia que ela precisava vender, né, pastor? Ela já sabia. Só que ela vai voltar. Ela volta, pastor Daniel. Mas sabe por que ela volta? É porque ela entende que ela precisava honrar quem honrou ela no problema dela. Ela entende que por mais que ele sabia, ela precisava declarar: ei, profeta, as vasilhas agora estão cheias. É graças a ti que me deu a orientação do céu. É interessante que a gente segue a orientação de tudo e de todos, menos o comando do céu. Ah, Luana, mas você não sabe o que eu estou passando? Você também não sabe o que eu passo? Ah, Luana, mas eu tenho um problema na minha casa. A minha casa só tem rosas. Ah, Luana, mas a enfermidade me alcançou. A Bíblia ela fala de cura também. A Bíblia ela fala de provisão. A Bíblia ela fala de fé. A Bíblia ela fala da palavra. A Bíblia ela fala do amor. Basta você praticar tudo que ela fala. O nosso problema é querer praticar o que não é para ser praticado. Deleite no Senhor. Salmo 37. É Jesus falando: tenha prazer em fazer a minha obra. Tá doendo?
faça a obra. Está chorando, faça a obra. Está doente? Se levanta, se posiciona, porque enquanto você faz a obra aqui, Ele está tratando do teu lado lá. Aprenda a abraçar o rejeitado. Aprenda a levantar o que está caído. Ajuda o humilhado a se levantar e a se posicionar. Porque quando essa mulher ela chega até esse profeta, ela está humilhada. Ela está sofrendo luto. Ela perdeu o esposo dela. Ela perdeu o provedor da casa. E a esperança dela estava prestes a ser levada. Tem algumas histórias que vai dizer que teve filhos que foram cativos e não voltaram. Imagina essa mulher trazendo à memória algo desse tipo. Meus filhos podem sair e não voltar mais. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que me posicionar. E ela vai se levantar. Só que eu gosto que ela não se levanta sozinha, pastor. Eu imagino que quando ela se levanta, é a Trindade que está impulsionando ela. Ei, minha filha, é hora de se posicionar. Pega a tua espada, vai à luta, vai guerrear, porque senão vai levar os teus. Isso é Jesus nos despertando. Não se proste diante do cenário de vergonha. Se levanta. Às vezes a gente nem entende o porquê do processo. Mas não é para entender, é só para se levantar. Não tem que entender nada, é para se levantar. E hoje eu posso falar que eu tenho o maior exemplo como líderes. Cara, que força é essa que os nossos pastores têm? Eu louvo a Deus por ter vindo para esse ministério. Amo cada líder que me liderou. Cada um deles tem um espaço no meu coração, tem a minha admiração, tem o meu respeito. Mas o Ministério Céus Abertos é diferente. A liderança dos Céus Abertos é diferente. Pastor Daniel, a gente já se conhecia há muito tempo. E já havia uma promessa lá atrás, que nós voltaríamos a congregarmos juntos. Só que eu não imaginava que ele também seria meu pastor. E quando eu me deparo com o Ministério Céus Abertos, conheço a pastora Mônica e o pastor Ricardo, eu não sabia que seria mais do que eu pedi em oração, como líder. Sabe aquele líder que te impulsiona a vencer em todas as áreas da vida? Sabe aquele líder que está te dando a mão mesmo à distância? Era o que eu pedi a Deus. Só que Deus deu mais. Deus, Ele dá mais. Depende da forma que você se posiciona. Depende da maneira que você se levanta. O líder, ele é para orientar. Só que a nossa liderança, além de orientar, eles nos abraçam. Não é simplesmente líder pastoral. Eles se apresentam como o próprio pai. Pai da nação, sabe? Algo desse tipo. E eu imagino aqui que quando essa mulher ela chega para o profeta Ezequiel, ele olha para o cenário dela de dor. E ele se levanta como o próprio Deus.
minha filha. Vai até seus vizinhos. Eu estou te dando o caminho. Agora é com você. Vai, porque eu vou te dando respaldo. Eu vou tocar no coração de cada um para te ajudar com muitos vasos emprestados. É Deus cobrando de mim e de você posicionamento nessa noite. É Deus mandando eu e você olhar para aquele vaso dentro de casa e ver que tem azeite. Sabe por que tem azeite? Porque não vai sair o vaso de dentro para encher os de fora. É os de fora que entra para dentro da casa para ser cheio. Tem azeite a ser extraído daquele vaso que ficou lá. Tem. O problema é que a gente está tão entristecido com as guerras, com as lutas, que a gente olha para aquele vaso e nem lembra que ele é um vaso. Porque quando chega até Deus, fala assim: eu tenho uma pequena botija. Não se trata do tamanho, se trata da qualidade do que Deus vai fazer com o vaso. Deus não está preocupado com a beleza do vaso, com o tamanho do vaso. Deus vai transformar uma grande qualidade nesse vaso. E Deus falou para mim: Luana, quem você era como um vaso? E eu comecei a me examinar. Falei, nem vaso eu era. Eu era uma tigelinha qualquer. E ele falou para mim: e o que eu fiz na tua vida? Me transformou num vaso. Me tirou de um estado de desonra e me deu honra. E sabe o que acontece no cenário dessa mulher? Quando ela se apresenta para o profeta Eliseu, relatando toda a história, ela está dizendo para ele: a minha casa tem identidade, a minha casa tem pai, a minha casa não é órfão. Isso mexeu comigo, pastor. Porque tem muita casa perdendo identidade. E Jesus nessa noite, Ele está liberando identidade para muitos lares. Jesus nessa noite está falando: ei filho, ei filha, recupera a identidade do teu lar, mas é através do teu posicionamento. Me clama que lá eu vou entrar e vou mudar o cenário. Só não questione o teu processo, suporta o processo. Ai, Espírito Santo. Não questionar em tempo de crise. Não questionar na adversidade. Não questionar na doença. Não questionar com o armário vazio. Não questionar a porta de emprego fechada. Não questionar quando o filho pede um pão e você não tem para dar. Clama. Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando Jesus declara isso aqui, Ele está dizendo para mim e para você: clama para que eu te encha da minha presença, clame para que eu seja contigo, porque conforme eu ver a sua necessidade terrena, eu acrescentarei, porque eu sou o Senhor teu Deus. E muitas das vezes, quando a gente para clamar, a gente pede uma boa casa, um bom carro, um bom emprego. Quem é solteiro pede um bom marido. Quem é solteiro pede uma boa esposa. Só que quando você está alinhado com o propósito que Deus tem para a tua vida, Ele vai te dar tudo o que você precisa, porque é Ele que sabe o que eu e você precisa. Aleluia. Às vezes pedimos tão pouco, sendo filho de um Deus dono de tudo.
E às vezes a gente está tão preocupado com um pouquinho de azeite que está dentro daquele vaso, que quando a gente entra por essas portas, a gente esquece de declarar: Jesus, vai lá, naquele pouquinho de azeite que ficou no vaso, faz alguma coisa. É noite de declarar. O que é que está atingindo a tua mente? O que é que está te oprimindo? O que é que está te desanimando? O que é que está te entristecendo? É noite de declaração. Declare, fala para o mestre, conta tudo para ele. Faça barulho para o céu e faça silêncio na terra. Jesus, ele se apresenta todo dia para mim e para você, somente para nos ouvir, e ele quer nos ouvir e a gente se cala, porque a gente se age, meu Deus, é um espírito de covardia. Por que a gente é tão covarde? Porque, sendo filho de um Deus tão corajoso, um Deus que é dono de tudo, um Deus que tudo soluciona, um Deus que tudo resolve, um Deus que tudo pode, nós somos feitos pelas mãos do olheiro. A digital dele está em nós, no nosso corpo. Nós temos o DNA. Aquela morte de cruz foi para que nós nos posicionasse. Não foi à toa. Às vezes a gente está dentro da casa, mas está pior do que sepulcro caiado. Não consegue chegar perto de Deus. Luana, por que você está dizendo isso? Eu vou provar na Bíblia. No livro de Lucas, no seu capítulo 13, vai falar acerca de uma mulher que padecia por 18 anos de uma enfermidade. Só que essa enfermidade não era uma enfermidade comum, era uma enfermidade causada por demônios, era espiritual. Calma aí, mas a mulher, ela estava sempre na sinagoga, estava assim. Eu acho muito lindo esse texto, sabe por quê? É 18 anos andando curvada, é 18 anos sofrendo, mas é 18 anos caminhando. Era o físico que estava doente, mas a mente estava tratada. A mente estava tratada, mas o físico estava curvado. Alguns historiadores dizem que o rosto dela, a face dela quase encostava no chão, Eric. Mas ela continuava caminhando para a sinagoga. Ela sempre estava lá indo ouvir os ensinamentos de Jesus. Até então, que Deus entra na sinagoga dela. E Deus, ele diz para ela: se achegue, se aproxima. Sabe o que eu entendo com isso? Não adianta você estar no cenário de milagre e não se aproximar do mestre. Ela estava no cenário de milagre, mas não estava perto, porque ele manda ela se aproximar, meu pastor. Tem gente que entra no cenário de milagre e não aproveita a oportunidade de chegar perto. Eu acho interessante que quando ela chega perto ela vai chegar perto dele. Além da palavra, ele vai colocar as mãos sobre ela. Ele põe as mãos sobre ela. E o texto diz que ela endireita o corpo dela. Olha isso. É Deus endireitando o corpo de alguém, a estrutura física ou emocional. Deus está liberando o equilíbrio para quem não tem. Alabanda shuri cantarai. Amando essa prova cantarai. Olha como o diabo é. Ele levou 18 anos.
estrategando a queda dessa mulher. O nosso Deus, com menos de 1 minuto, libera a palavra, impõe as mãos e ela fica de pé. É Deus dizendo para mim e para você: essa tua situação não é nada, essa tua doença não é nada, esse vento não é nada. É eu forjando o teu caráter. Quem você é diante de Deus? É um crente covarde? É um crente menino? Deus nunca vai chamar um menino que não vai ter um posicionamento de guerreiro para estar à frente de batalha. Deus não vai dar grandes coisas para quem pensar pequeno. Está vindo a hora de virar a chave do pensamento. Está pensando pequeno, está no lugar errado. Foi 18 anos, pastor. Calma aí, 18 anos curvada. 18 anos estando num local de milagre, mas não vivia do milagre. Mas não desistia. Mas ela não desistia. E eu imagino que quando aquela mulher ia para esse lugar, muitos apontavam. Ó, lá vai ela de novo. O que ela tanto faz lá? Nada muda na vida dessa mulher. Ela continua curvada, ela continua envergonhada. E sabe o que mexe comigo? Ela andava curvada. Como que ela poderia olhar para o mestre? Ela não tinha como olhar para o alvo, pastor. Mas ela tinha como ouvir o comando da voz. E ele manda ela se aproximar. É Deus declarando para alguém nessa noite: se aproxima mais, se achegue mais, porque além de eu liberar a palavra, eu vou impor as mãos, eu vou tratar, eu vou curar, eu vou renovar, eu vou estruturar. Eu não sei qual é a área que os meus irmãos precisam ser tratados, eu sei a área que eu preciso, mas Deus está falando: não se preocupa com o vaso, que o vaso eu cuido. Não se preocupa com o vaso, porque do vaso eu trato. Oh, glória a Deus, aleluia. É gente que está preocupada em fazer aquilo que Deus que tem que fazer. Para com esse negócio de querer fazer aquilo que é para Deus fazer. Porque a Bíblia nos prova que quem tentou dar jeitinho passou aperto. Tu não vê Sarai, Abraão, Alabanda, Shuri, Cantarai. Tentou dar jeitinho demais e passou o processo. E Deus está dizendo: para de dar jeitinho que eu entro e resolvo todo o problema. Para de dar jeitinho, porque sou eu que sou dono do cenário. Sou eu que sou o dono do vento. O vento chegou, a doença chegou, o desespero bateu. É minha permissão, se posicione nesse vento. E essa mulher, ela vai embora e ela vai vender todas as vasilhas de azeite. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E ela vai viver do resto. Você consegue entender que era uma mulher que chorava o luto, era uma mulher que estava perto de perder a esperança. Ela se torna uma empreendedora. Ela vive do resto, ela cresce, ela vai ser uma mulher conhecida como a vendedora de azeite. Não é mais a viúva não, é a vendedora de azeite. É Deus tirando alguns rótulos e colocando o selo. O rótulo de derrotado eu tiro, o rótulo de fracassado eu estou tirando. Agora eu boto o selo. É selo de filho, é selo de empreendedor, é selo de empresário, é selo de missionária, é selo de pastor. Tu tem selo porque você tem identidade. Essa mulher, ela nos dá uma grande lição. Aprenda a fazer silêncio na terra e fazer barulho para o céu. Procure quem você precisa procurar. Não abra a tua boca para ninguém, além
pode falar para o céu. Faça barulho para o céu e faça silêncio na terra. Fica com essa palavra em nome de Jesus.